O grande conflito. O grande conflito. Sejam bem-vindos! Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo possa estar convosco. Que prazer, que alegria podermos estar aqui novamente para darmos continuidade ao estudo da palavra do Senhor através do livro Grande Conflito. Este livro que estamos estudando e distribuindo, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia está colocando disponível às mãos de cada habitante desta terra este livro. E por isso queremos propagá-lo o máximo possível, porque é um livro que contém as histórias do passado e nos apresenta o presente que nós temos que enfrentar hoje e o futuro que temos diante de nós. E estudar este livro nos ajudará a olhar a história com outra perspectiva e nos prepararmos afincadamente para a grande luta do capítulo final da história desse mundo. Quero agradecer a todos os inscritos, os novos inscritos no nosso canal. Mais uma vez, seja bem-vindo e que você sinta-se confortável e animado em estudar a palavra de Deus aqui conosco. Não importa qual é a sua denominação religiosa, a palavra de Deus é sem fronteiras religiosas. O importante é que você viva o assim diz o Senhor. E vivendo o que está escrito, será conduzido no caminho que conduz à salvação. Mais uma vez, o nosso apelo a todos aqueles que já se inscreveram, continuem a divulgar e a partilhar com os vossos amigos os nossos vídeos e, acima de tudo, também deixar o vosso gosto. É importante que vocês deixem o vosso gosto, porque isto ajudará com que o canal seja mais conhecido, mais pessoas fiquem conectados e conhecendo a vontade do nosso Deus. Amigos, no estudo anterior nós terminamos o capítulo 10 do livro Grande Conflito e hoje nós estaremos iniciando o capítulo 11. Vamos estudá-lo passo a passo. Não precisamos correr. É por essa razão que vocês veem que os nossos estudos são divididos em partes. Cada capítulo é dividido em várias partes para compreendermos em detalhes. Não um estudo corrido ou resumido, mas detalhado. E desde já, eu espero que esse novo capítulo 11 possa mais uma vez trazer força e alicerce à tua fé, tua confiança no amor de Deus. Vamos orar para nós entrarmos no nosso assunto. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo privilégio de expormos a tua palavra, esta bênção que o Senhor nos concedeu de podermos ser propagadores do Evangelho. Fique conosco, abençoe todos que estão se inscrevendo, aqueles que já estão inscritos nesse canal e aqueles que estão colaborando, divulgando, que o Senhor continue lhes dando força e ânimo e, acima de tudo, alicerçando a fé no amor de Jesus Cristo. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Então, o nosso assunto agora que teremos que tratar nesses dias para frente, trata-se do capítulo 11 do livro Grande Conflito, que diz: os príncipes amparam a verdade. Que príncipes? São os príncipes alemães, uma vez que estamos seguindo a saga da história da Reforma e ela teve o seu épico na Alemanha, com a pessoa de Martim Lutero, e se espalhou por toda a Europa, como nós estudamos no estudo anterior, e agora vamos ver o conflito que surgiu para que fosse abolida a reforma. Mas nesse estudo vamos ver o quanto os príncipes da Alemanha batalharam arduamente para proteger a verdade. Diz aqui que um dos mais nobres testemunhos já proferidos pela reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos da Alemanha, na Dieta de Espira, em 1529. Então, é neste parâmetro que nós vamos estudar passo a passo o capítulo 11. A Dieta de Espira, em 1529. A coragem, fé e firmeza daqueles homens de Deus alcançaram para os séculos que se seguiram a liberdade de pensamento e consciência.
Hoje você e eu temos a liberdade de consciência, temos a liberdade religiosa de pensar e dizer, embora que já estão começando a tirar-nos essa liberdade de uma forma sutil, tudo isso deveu-se graças à firmeza, à fé e à coragem daqueles homens de Deus naquela dieta. O protesto deu à igreja reformada o nome de protestante. O nome protestante começou a partir daquele momento. Aqueles que protestaram, aqueles que foram contra quê? Contra os princípios do catolicismo romano que dominavam o mundo naquela época. Seus princípios, ou os princípios protestantes, são a própria essência do protestantismo. Infelizmente, hoje já não temos mais protestantismo. Aliás, desde 2017 foi feita a declaração de que o protesto acabou, entre aspas, porque o protesto continuará até que Cristo volte. Porque Deus tem um povo que permanecerá fiel, sempre protestando contra a mentira, a falsidade e as heresias que o inimigo tem lançado no meio do mundo, da igreja e da sociedade. Uma época tenebrosa e ameaçadora havia chegado para a reforma. Apesar do Edito de Worms declarando Lutero proscrito e proibindo o ensino ou a crença de suas doutrinas, até ali prevalecera no império a tolerância religiosa. A providência divina repelira as forças que se opunham à verdade. Carlos V estava inclinado a aniquilar a reforma. Este imperador estava destinado a aniquilar a reforma, porque ele era católico e ele queria manter o catolicismo e oprimir o seu povo. Mas muitas vezes, quando levantar a mão para dar o golpe, fora obrigado a desviá-lo. Então, Deus não permitia. Deus sempre lhe desviava do seu propósito, porque a verdade tem que prevalecer. Repetidas vezes, a imediata destruição de tudo que ousava opor-se a Roma parecia inevitável. Se que, pá, agora vamos aniquilar completamente tudo que se opõe a Roma. Irmãos, a época em que a reforma surgiu era uma época muito terrível. Com uma igreja que dominava até sobre os reis, sobre toda a sociedade, não era só no contexto religioso, não era fácil opor-se a essa igreja. E é por essa razão que os imperadores até temiam, faziam de tudo para manter a falsidade, mesmo sabendo que ela iria destruir o seu povo. E aqui continuando dizendo, mas no momento crítico que acontecia que os exércitos dos turcos apareciam na fronteira oriental, ou o rei da França, ou mesmo o próprio Papa, cioso da crescente grandeza do imperador, contra ele fazia guerra. Então, ele tinha com que se preocupar. Muitas vezes acontecia isso. Ele pensava em organizar-se para aniquilar a reforma dentro do país, combater contra aqueles que estavam se opondo ao romanismo, e Deus permitia essas coisas acontecerem para lhe desviar a mente. E então ele tinha que preocupar em atacar ou defender a sua terra. E muitas vezes, meus irmãos, veja, o próprio Papa, que o Carlos V defendia, muitas vezes fazia guerra contra ele. Por quê? Eles temiam um ao outro. O Papa temia que o imperador tivesse mais poderio do que ele. Então usava toda a estratégia para lhe pôr subjugado. E assim, entre a contenda e o tumulto das nações, a reforma teve a oportunidade de se fortalecer e estender-se. Finalmente, entretanto, os soberanos católicos coagiram seus feudos a que fizessem causa comum contra os reformadores. Reparem, naqueles dias havia podemos dizer, um parlamento onde a Igreja Católica tinha os seus representantes nesse parlamento, deputados, podemos dizer assim, nas nossas linguagens mais modernas. Então, a igreja não era apenas igreja, era também política, era um partido político. Veja a gravidade da situação, né? A igreja não era apenas um sistema religioso, era também um sistema político. E é por essa razão que eles tinham os seus lá dentro da governação. Como hoje, não é? A igreja não é só a igreja, é também um sistema político, porque o centro da igreja romana, a igreja católica romana,
é também uma cidade, é também uma sede política, por isso é que intervém nos assuntos políticos e, inclusive, fazem coisas com que governos sejam depostos e governos sejam colocados no lugar, e tudo isso é aquilo que a Sagrada Escritura nos apresenta. Uma Babilônia. E muitos não sabem disto e continuam vendo este poder como se fosse algo maravilhoso. Tal como Apocalipse capítulo 13 diz, toda a terra se maravilhará seguindo a besta. Bem, a dieta de Espira, em 1526, dera a cada estado ampla liberdade em matéria religiosa. Em 1526, houve uma dieta lá em Espira e o acordo feito é que cada estado da nação tinha liberdade em matéria religiosa, até a reunião de um concílio geral. Mas mal haviam passado os perigos que asseguravam aquela concessão de liberdade religiosa, cada estado decide o que fazer, o imperador convocou uma segunda dieta a se reunir em Espira em 1529. É desta dieta que nós vamos falar ao longo desse capítulo e vamos ver o que o imperador queria pretender nessa segunda dieta em 1529 e que deu origem ao nome de protestante e a defesa da fé dos príncipes perante essa dieta. Com a finalidade de essa dieta tinha como fim destruir a heresia, aniquilar aquilo que eles chamavam que é heresia, que é a reforma. Mas a reforma não era heresia. Era a verdade bíblica que estava vindo à tona e trazendo liberdade de consciência às pessoas. O mundo estava em plenas trevas pelo catolicismo. Os príncipes deveriam ser induzidos por meios pacíficos, sendo possível, a se colocarem contra a reforma. Naquela dieta, estavam buscando forma de os príncipes, de forma pacífica, ir contra a reforma. Mas se tais meios falhassem, Carlos V estava preparado para recorrer à espada, isto é, se não vai de forma pacífica, vai de forma de guerra. Esse sempre foi o sistema de Satanás e do romanismo. Eles procuram trabalhar de uma forma que você aceite pacificamente as suas leis, as suas normas, as suas doutrinas. Mas caso você não aceite, então levantam a espada. Com Cristo não é a espada. A Bíblia diz não é pela força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Mas para o romanismo, se não é pela paz, é pela espada. Os romanistas estavam jubilosos com aquela dieta que fora proclamada ou convocada. Compareceram em Espira em grande número, manifestando abertamente sua hostilidade para com os reformadores e todos os que o favoreciam. Disse Melancton, nós já falamos sobre Melancton, nós somos o ódio e a escória do mundo, mas Cristo olhará para o seu pobre povo e o preservará. Melancton estava firme nas promessas de Deus. Aliás, Jesus, através do apóstolo Paulo, já disse claramente, que o povo de Deus é tido sempre como vergonha, como escória, mas enquanto Cristo estiver no controle, não precisamos ter medo, nem termos vergonha. É por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder para a salvação. Que todos pudéssemos ter esse propósito. Melancton tinha certeza de que eles seriam ódio e escória para o mundo, mas enquanto Cristo estivesse a olhar para eles, então tinha certeza da preservação. Aos príncipes evangélicos que assistiam à dieta, foi até proibido que se pregasse o evangelho em sua residência. Nem na residência podia pregar o evangelho. Como eu estou aqui no meu gabinete, no meu estúdio, falando para vocês, a palavra de Deus não podia falar. Mas o povo de Espira tinha sede, meus irmãos, tinha sede da palavra de Deus. Que a palavra de Deus lhes era oculta, e quando chegou às suas mãos e começaram a desvendar aqueles mistérios, aquele mistério da redenção, aquela misericórdia, a bondade e o amor de Deus, tinham sede. E apesar da proibição, milhares se congregavam para os cultos realizados na capela do eleitor da secção. Milhares de pessoas congregavam. Isso apressou a crise. Uma mensagem imperial anunciou a dieta que, como a resolução que concedia liberdade de consciência havia dado origem a grandes desordens,
o imperador exigia fosse ela anulada. Será que a liberdade religiosa, a liberdade de consciência trouxe desordem? Não. As pessoas estavam agora livres de consciência e podiam ir aonde quiser para ouvir a palavra de Deus. O romanismo considerava isso desordem. Então, o imperador foi coagido a procurar um jeito de anular a declaração de liberdade de consciência que tinham feito em 1526. É por essa razão que convocaram a outra dieta de 1529. Este ato arbitrário excitou a indignação e alarma dos cristãos evangélicos. Disse um deles: Cristo caiu de novo às mãos de Caifás e Pilatos. E esse subtema que nós estamos estudando. Cristo caiu de novo às mãos de Caifás e Pilatos. Na realidade quando o evangelho de Cristo novamente é crucificado, é mesmo que dizer Cristo novamente está sendo condenado. Os romanistas tornaram-se mais violentos. Um católico romano fanático declarou: os turcos são melhores que os luteranos, pois eles observam dias de jejum e os luteranos os violam. Bem, vocês sabem que desde o tempo de Jesus, mesmo até os judeus tinham problema com a questão de jejum. Parece que acham que o jejum é que salva. Não é que jejum não é importante para a vida cristã, mas ele é a salvação? Não, salvação é Cristo. E aqueles católicos estavam achando que os turcos são melhores só porque guardam o jejum. Os turcos são muçulmanos, eles têm os seus princípios de jejum como meio de salvação, mas agora, o cristão não precisa de jejum como meio de salvação. O faz por uma questão espiritual, não por questão de salvação. E eles achavam que, para denigrir o cristão, aqueles que estavam buscando avidamente pela palavra de Deus, consideravam-os piores do que os turcos. Se tivéssemos que escolher, dizia aquele fanático romanista, se tivéssemos que escolher entre as escrituras sagradas de Deus e os velhos erros da igreja, deveríamos rejeitar as primeiras. Olha o pensamento dos homens, olha como Satanás cega as pessoas. Rejeitariam as sagradas escrituras de Deus e ficarem com os erros da igreja, com as tradições, com o paganismo que a igreja estava vivendo com ele. Meus irmãos, triste realidade que hoje também se vive. Quantas pessoas preferem ficar com os erros que as suas igrejas ensinam do que abrir a Sagrada Escritura e seguir a verdade tal como ela é. Disse Melanchthon: cada dia em plena assembleia, Faber lança alguma nova pedra contra nós, os evangélicos. Eu tenho visto muitas pessoas que mesmo quando as Sagradas Escrituras estão abertas diante deles e dizendo o que é certo, eles preferem ficar com a sua comunidade religiosa, com o seu pastor, com o seu líder, com a sua igreja. Meus irmãos, abram os vossos olhos. Deus tem um povo nesta terra, e um povo que segue o assim diz o Senhor. A Sagrada Escritura ela é toda a verdade, e nenhum ponto dela se contradiz uma contra a outra. É por essa razão que Jesus nos diz que examiná-la é o nosso dever, porque dela nós cuidamos ter a vida eterna. Agarre-se da palavra de Deus, estude e peça o poder do Espírito Santo para te dar clareza da verdade. Que Deus possa nos ajudar, que possamos levantar firme e defender a verdade tal como ela é na Sagrada Escritura. Quero orar contigo. Amado Deus eterno Pai, Senhor, tenha misericórdia de nós nesse tempo, tal como nos dias de Lutero. Nos nossos dias também há muitos que preferem rejeitar a Sagrada Escritura para seguir os erros da sua igreja, do seu pastor, do seu líder. Perdoa-lhes e abra os seus entendimentos. Fica conosco, continua a nos ajudar nessa jornada do estudo do livro Grande Conflito. E abençoa todos que quanto assistem e colaboram divulgando este conteúdo aqui apresentado. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus suplicamos. Amém. Meu querido amigo, no próximo estudo nós vamos estudar o tema que diz: não deveria isto contentá-los? Então, meu querido amigo, eu espero por ti no próximo estudo e espero que você continue colaborando conosco. Se assistiu até aqui, deixe o teu like, ajuda-nos a divulgar, a propagar a palavra do Senhor por este mundo fora. Deus possa te abençoar e te guardar. Um abraço à sua família. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação.
Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.